Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Vai depender da hora que você está vendo esse, como sempre, né? Vai depender da hora que você está vendo esse nosso vídeo, né? Essa nossa videoaula. E, enfim, seja bem-vindo à aula. Essa é a aula gravada do dia 4 de junho, que eu estou postando para vocês, e ela é a continuação, né, pessoal? Daquele assunto de ligações intermoleculares, mas sendo visto de um jeito mais, digamos assim, abrangente, né? Então, mas antes eu queria dar um aviso para vocês. Eu queria dizer que vocês amanhã, aliás, eu queria desejar para vocês um excelente simulado, ou melhor, uma excelente avaliação diagnóstica amanhã. Isso é muito importante para o colégio, para vocês, para a nossa equipe, para a gente poder, como eu já falei, vou falar, estou sendo repetitivo, mas é por causa da importância disso, né? Isso é muito importante para a gente poder ter uma avaliação melhor do trabalho que a gente está fazendo, tá? Então não deixe de ir lá, amanhã é de Química, né? Então Química tá com os conteúdos que são os conteúdos daqui para trás, né? E bom, e hoje a gente vai dar continuação, a gente vai dar continuidade, melhor falando, sobre os assuntos que a gente iniciou lá na semana passada, na aula de ligações intermoleculares, onde a gente tinha parado, não sei se vocês lembram, nessa questãozinha aqui, e que é uma questão assim do Enem. A gente tinha feito uma anterior. Deixa eu só botar um cronômetro aqui, para eu também não ser muito longo, para não ocupar muito vocês essa semana, né? Pois bem, e que a gente tinha falado que era uma questão que era o zero e vezeira, né? Que era figurinha fácil no Enem. Esse assunto é muito, 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 muito presente no Enem, tá, pessoal? Inclusive hoje na live, né? Eu já tinha também colocado duas questões do Enem, falando sobre polaridade, né? Falando sobre ligações intermoleculares, como é que funciona. Então a gente vai bater bastante nesse assunto, tá? Preciso que vocês postem as dúvidas de vocês, os comentários, os pedidos, tá? Para eu poder montar a aula, de preferência com uma antecedência legal, para eu poder montar uma aula legal para vocês, tá? Porque isso é para a gente fazer, dar maior trabalho, a gente tem que montar as sequências, enfim, então não dá para fazer de uma hora para outra, senão eu vou ter que ir resolvendo o quadro, aquele quadrinho pequenininho que tem aqui, né? Mas então, essa tela aqui foi a última tela que a gente parou, então a partir daqui a gente vai continuar, e a gente continua a proposta, né, de continuação desse assunto, fazendo uma pergunta para vocês, assim, como podemos, né, pessoal, prever a polaridade de uma molécula, né? Então, eu criei, para a gente poder entender, uma escala de polaridade, ok? Essa escala, ela vem lá da esquerda, das moléculas que são totalmente apolares, até a direita, né? Direita aqui, ó, esse pedacinho aqui, com as moléculas que têm uma polaridade muito elevada, ok? E a gente vai criar uma escala onde as moléculas vão estar situadas aí em posicionamentos que vão ocorrer ao longo dessa escala, ok? Bom, só para a gente poder deixar isso mais claro, eu vou dividir essa escala em três regiões, ok? Que são as regiões assim daqueles caras que são muito pouco polares, praticamente apolares, aqueles caras que são muito polares e aqueles caras que ficam ali basicamente no meio, né? Então, quem são as substâncias que têm uma polaridade muito baixa, né? E aí, gente, eu vou falar tanto de substância orgânica quanto de inorgânica, ok? A gente vai fazer um grande, digamos assim, aglomerado a gente vai encaixar todas as substâncias, sejam elas orgânicas ou inorgânicas, então vai fazer aqui um mutirão dentro dessa escala aqui, tá bom? Então, assim, eu acho que é interessante porque a gente vai culminar tudo que a gente vem estudando lá desde o primeiro ano, né? Aqui, em relação à polaridade, obviamente, né? Aqui nessa escala que eu estou criando com vocês, tá bom? Então, as primeiras substâncias que eu vou colocar aqui, que eu penso, quando eu penso em moléculas que são totalmente apolares, são as substâncias simples, né? Substâncias simples são aquelas formadas por apenas um tipo de elemento químico, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e assim vai, né? Bom, além disso, quando o Mazei conversou com vocês lá de geometria molecular, né? Assim, do básico, né, galera? Ele viu também com vocês que algumas geometrias, né, teriam um arranjo espacial que
fariam com que o somatório vetorial, né, das forças que agem na molécula, que estariam agindo dentro da molécula, esse somatório vetorial seria igual a zero, né? Essa resultante vetorial seria igual a zero. No caso, seriam as moléculas do tipo AX2 planares. Eu botei um exemplo, o CO2. O CO2 é uma molécula do tipo AX2 planar. AX3 trigonal plana ou trigonal planar. Aí eu botei dois exemplos aí, o BH3 ou o SO3, mas existem outros, tá? E AX4, que eu botei o CH4 e o SiH4, ok? Essas moléculas aí, elas têm geometria que permite o somatório vetorial ser igual a zero. E aí, quando o somatório vetorial é igual a zero, você acaba não tendo polos na molécula, então a gente diz que a molécula é apolar, tá bom? Beleza? Bom, não sei se você percebeu, mas o CH4 é um hidrocarboneto. E quando você tem hidrocarbonetos maiores, você acaba repetindo essa unidade básica de CH4. Por isso que todos os hidrocarbonetos são considerados apolares, tá? Eles são praticamente todos apolares. E as moléculas simétricas, né? Porque molécula simétrica, quando a gente fala de molécula simétrica, a gente está falando de molécula que vai ter um somatório vetorial igual a zero. Se ela é simétrica, os vetores vão ter uma simetria de forma tal que consigam se anular completamente, ok? Então, enfim, a gente não teria essas, digamos assim, essa listagem de substâncias que seriam o ápice, né, das substâncias apolares. Pois bem, bom. Agora vamos pensar lá do outro lado, né? Moléculas com polaridade elevada, né? Moléculas com polaridade elevada, elas partem do princípio, né, que você tem a maior diferença de eletronegatividade possível, ok? Porque quando isso acontece, você tem uma polarização máxima, que em outras palavras a gente está dizendo que você tem a formação de um polo mais intenso. Então a água, NH3 e HF, são as substâncias inorgânicas mais polares conhecidas, né? Ou pelo menos de uma forma mais geral, né? São moléculas pequenas e muito polares, né? E por quê? Porque você tem o hidrogênio, né, que é o menor elemento, quer dizer, o hélio é o menor, mas o hélio não faz esse tipo de ligação, né? Mas o hidrogênio é um dos elementos, um dos menores elementos que a gente tem, né, na tabela periódica, e está se ligando aí com 3 átomos, né, que são pertencentes aos 3 elementos mais eletronegativos. Então você tem uma maior diferença aí possível, então você tem uma maior intensidade de polo, tá certo? Bom, além desses caras aqui, eu posso dizer que moléculas orgânicas com elevada polaridade serão ácidos, pode até não ser, tá, gente? Mas esses caras aí que vão direcionar, ok? A gente, em determinadas interpretações, para a gente poder ir lá e, digamos assim, destacar as substâncias que são mais polares, que têm polaridade elevada. Então, ácido carboxílico, álcool, fenol, algumas aminas e amidas, né? Tá faltando um Szinho aqui no algumas, né? Pois bem, pessoal, por que isso? Não sei se você percebeu, mas essas funções orgânicas que eu citei para você aqui, tá vendo? Ácido carboxílico, álcool, fenol, algumas aminas e amidas, são substâncias orgânicas que têm ligação NH e OH. E é justamente isso aí, o agrupamento NH e OH, que vai dar a polaridade, né, que vai caracterizar a molécula orgânica como uma molécula de maior polaridade, ok? Bom, e quem é que vai ficar aqui na meiuca, né, nesse ponto intermediário, né, entre aquilo que é muito apolar e aquilo que é muito polar? Bom, quem vai ficar aqui no meio, né, pessoal, são aquelas moléculas que, obviamente, não são, né, nem moléculas totalmente apolares e nem moléculas também com uma polaridade elevadíssima, né? A gente pode ter uma boa análise se a gente considerar, por exclusão, quais são as moléculas que vão ficar aqui no meio. Então, tudo aquilo, né, que não estiver aqui do lado esquerdo e também não estiver do lado aqui direito, né, vai ser bem encaixado aqui no meio. Então, por exemplo, lá, quando a gente fala da geometria das moléculas, né, a gente pode dizer que as moléculas do tipo AX2, angulares, né, como por exemplo o SO2 e a água, ou AX3, né, do tipo piramidal, né, do tipo NH3 ou PCl3, que eu coloquei como exemplos, elas terão aqui uma, digamos assim, polaridade intermediária, ok?
Quando a gente leva isso para a química orgânica, a gente pode dizer que as outras funções que não estão previstas aqui, ó, ácido carboxílico, álcool, fenol, que são aquelas que eu tinha falado com vocês, né, que tem presença de grupamento OH, NH, essas coisas assim. Pois bem, essas outras funções, que funções são essas? Éter, cetona, aldeído, éster, derivados halogenados, pontinho, 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 e alguns tipos de aminas e amidas, né, que são aquelas que não possuem grupamentos NH, elas vão estar situadas aqui no meio. Elas vão ter polaridade intermediária, ok? E é importante que a gente comece a encarar esse assunto, né, como uma escala de grandeza em relação à polaridade, e ter em mente que sempre que a gente tiver algum tipo de questão envolvendo isso, a gente vai ter uma questão que vai relativizar essa comparação, ok? Vai perguntar quem é mais solúvel em água, quem tem maior ponto de ebulição, quem é mais polar, quem é menos polar, e assim por diante, tá certo? Bom, deixa eu falar uma coisa que é super importante, tá? Substâncias que são muito apolares, elas têm como característica uma interação muito fraquinha, que a gente pode discutir mais tarde e mais tarde, né, cada tipo de interação, que são chamadas de dipolo instantâneo e dipolo induzido. Elas não são a mesma coisa, ok? São um pouquinho diferentes. Primeiro surge o instantâneo, que vai induzir, né, a dipolo induzido, mas elas são características de substâncias apolares. Esse tipo de interação é uma interação que tem uma força muito baixa, e ela não é suficiente para manter as moléculas unidas. Por isso que a maioria das substâncias apolares que tem esse tipo de interação se apresenta no estado gasoso, ok? A maioria. Bom, a outra interação que é característica das ligações das substâncias muito polares é a ligação de hidrogênio, como a gente já falou, que para a química orgânica vai ser principalmente o OH, vai ser o NH e a carboxila, né? São os grupamentos que vão conferir, né, a molécula maior polaridade. E no meio aqui, né, são aquelas substâncias com polaridade intermediária, né, pessoal? A gente vai ter o que a gente chama de dipolo permanente. Mas entenda que todas essas ligações são do tipo dipolo. O que muda aqui, gente, é a intensidade, onde ela vai aumentando da esquerda para a direita, ok? Bom, deixa eu falar mais um pouquinho, ó. Tenha também uma coisa em mente, galera. Sempre que eu tiver uma cadeia carbônica, e quanto maior for essa cadeia carbônica, ela vai contribuir para aumentar a apolaridade, ok? Porque você está inserindo carbono na cadeia, logo você está inserindo, digamos assim, grupamentos derivados de hidrocarbonetos, que por essência são apolares. Então, sempre que eu tiver um aumento de cadeia, eu estou tendo um aumento de apolaridade, tá? Apesar de ter um aumento de massa aí, tá bom? E grupamento COH, OH, aumentam demais a polaridade. Isso vai ser cai a beça no Enem a gente identificar alguns tipos de vitaminas que são hidrossolúveis, lipossolúveis, e a gente vai caminhando nesse sentido, tá? Substâncias que têm ligação de hidrogênio, né, e quanto maior a quantidade de ligações de hidrogênio, né, que existir na molécula, são substâncias que têm maior solubilidade em solventes polares, onde o mais comum que a gente utiliza e a gente vê nos exercícios é a água, tá certo? Enquanto que substâncias que têm característica apolar, elas são mais solúveis, obviamente, também em solventes apolares, como o hexano, mas podia ser gasolina, querosene e assim vai, tá bom? Então, vamos caminhar. Eu acho essa tela aqui que eu fiz para vocês muito bacana porque está bem organizado, inclui tudo e cabe numa telinha só, tá? Vamos caminhar, ó. Deixa eu falar um pouquinho para vocês. Os tipos de forças intermoleculares, como a gente já tinha falado, é dipolo induzido, dipolo instantâneo, dipolo permanente, né? Que a gente tem, às vezes o pessoal chama de dipolo, mas isso é um termo antigo. Aqui tem os exemplos e como funciona. E as ligações de hidrogênio, aqui, como a gente já tinha falado anteriormente, isso tudo aqui são ligações intermoleculares, como ocorre, e estão dentro daquela escala, onde aqui é característico de substâncias apolares, aqui de ligações, substâncias muito polares, e aqui substâncias que têm uma polaridade intermediária, ok? Deixa eu falar um pouquinho sobre propriedades físicas, pessoal. Propriedades físicas dos compostos, sejam eles orgânicos ou não, que estão associados às ligações intermoleculares, são de dois tipos.
Ou é ponto de fusão e ebulição, ou é solubilidade, que normalmente é em água, ok? Quando a gente fala de ponto de fusão e ebulição, a gente pode dizer que esses pontos serão diretamente proporcionais à polaridade e à massa da molécula, que a gente chama de massa molecular, ou, se você preferir, massa molar, ok? Então aqui eu tenho um exemplo de um gráfico que avalia a temperatura de ebulição, tá vendo? Em função do número de átomos de carbono para os alcanos, tá legal? Olha o que acontece, ele vai aumentando. Por que ele vai aumentando, pessoal? Ele vai aumentando porque a massa vai aumentando. Conforme você aumenta o número de carbonos, a massa vai aumentando. O butano é mais pesado que o propano, o pentano é mais pesado que o butano. E veja você que esse é o único fator responsável por esse aumento do ponto de ebulição, né? Uma vez que os alcanos todos, eles são apolares. Lembra? Todo hidrocarboneto é apolar. E aí eu queria que você só tomasse cuidado com uma coisa, tá? Quando você tem assim os alcanos ou qualquer outra substância orgânica, né, um grupo dessas substâncias de isômeros, você lembra o que são isômeros, né? Mais uma conexão com a matéria anterior, sempre aquele isômero que tiver maior ramificação, ele vai ter menor ponto de ebulição e, consequentemente, também menor ponto de fusão. Isso se deve, eu peguei aqui um exemplo, onde eu estou comparando o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o heptano com 2,3 de metilpentano, ok? Isso se deve às interações da superfície. Quando ele tem uma cadeia ramificada, as interações são menores. Claro que a diferença é pouquinha, mas é uma diferença, entendeu? Então você pode dizer que, sendo as interações menores, né, entre as duas moléculas, né, fica mais fácil você afastar essas moléculas. Por isso, então, o ponto de ebulição, que nada é mais do que o afastamento dessas moléculas, passa a ser menor, ok? Então, repito, o que eu quero dizer para vocês é que para orgânicos, substâncias orgânicas isômeras, quanto mais ramificada for uma substância, menor é o ponto de ebulição e o ponto de fusão, e a justificativa é por causa da superfície de contato, que é diretamente verificada pela cadeia principal, ok? Bom, uma outra coisa também, como exemplo que eu queria colocar para vocês, né, é o que a gente fala de aumento de massa em compostos polares. Então, por exemplo, aqui eu botei 3 ácidos, olha que legal, ó, 3 ácidos, metanóico, etanóico, propanóico, e 3 álcools, metanol, etanol e propanol. Olha o que está acontecendo conforme você vai aumentando a cadeia desses ácidos e desses álcools. O ponto de ebulição nas condições ambientais vai aumentando também. Então a gente pode dizer que o ponto de ebulição aumenta de acordo com o aumento da massa também. Isso aconteceu lá com os alcanos, mas os alcanos eram apolares. E aqui, esses dois caras aqui, eles são muito polares, tanto o ácido carboxílico quanto o álcool, ok? Mas observe que vai aumentando a massa, vai aumentando também o ponto de ebulição. Uma outra coisa que eu queria que você observasse, né, é que se você compara um ácido com um álcool com o mesmo número de carbonos, no caso metanóico com o metanol, você vai perceber que o metanóico ele tem um maior ponto de ebulição. Por quê? Porque o metanóico, além de ter maior massa de molécula do que o metanol, ele também tem 2 átomos de oxigênio. E isso vai se estender para todos os outros ácidos e álcools subsequentes. Por exemplo, quando você compara o etanóico com o etanol. O que acontece? Os ácidos carboxílicos, eles formam o que a gente chama de ponte de hidrogênio dupla. É mais ou menos esse desenhozinho aqui, por conta de possuírem 2 átomos de oxigênio. Então isso faz com que as moléculas tenham maior interação entre elas, dificultando sua mudança de estado físico, ok? Bom, pessoal, e para a gente fechar, quando a gente fala de solubilidade em água, né, essa solubilidade ela será diretamente proporcional à polaridade. Observe que o aumento da cadeia, tá, pessoal, de uma estrutura, como a gente tinha falado anteriormente lá, sempre vai contribuir para a diminuição de solubilidade dessa substância em água. Então, só para você ter um exemplo, né? A maioria das substâncias orgânicas ela é insolúvel em água. Por exemplo, quando eu misturo água e etanol, o etanol é solúvel, mas o etanol tem uma hidroxila e tem somente 2 carbonos. Agora, quando eu misturo gasolina com água, como está aqui, eu não tenho uma solubilidade, eles não são miscíveis.
Porque gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, é totalmente apolar, e água é polar. Já o querosene, que é bem parecido com a gasolina, forma uma mistura homogênea. Então isso é fundamental para a gente definir se vai formar mistura homogênea ou heterogênea, tá certo? Pelos desenhinhos aqui, tá? Cuidado, porque todos eles são líquidos inflamáveis. Veja, mas aí eu queria trazer para você aqui, só para a gente fechar nossa aula, que eu tenho que ser rapidinho hoje, né? Que é um caso dos álcools. Olha o que acontece com a solubilidade de um álcool quando ele vai aumentando a cadeia, quando ele aumenta a participação da cadeia carbônica na sua estrutura. A solubilidade em água vai diminuindo. Note que para os álcools de mais simples, né, que a gente pode chamar assim, né? Metanol, etanol e propanol, propanol, né? A solubilidade ela é infinita. O quanto você colocar de metanol, etanol na água vai solubilizar. Ela começa a ficar menor a partir de 4 carbonos. Isso é por quê, pessoal? Porque você aumentou a contribuição da cadeia carbônica na estrutura que a gente está analisando. Então, veja, isso aqui é para a gente começar a discutir. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Já vou colocar uma apostilinha para vocês essa semana, tá? Mas já dá pra gente uma porção de coisa pra gente começar a questionar, começar a perguntar, já dá subsídio pra gente pensar nas perguntas, tá certo? Então, depois do simulado, você dá uma olhadinha nisso. Amanhã de tarde, eu estou colocando uma apostila só de exercícios dessas coisas que a gente está falando aqui, tá bom? Ó, faz bom simulado amanhã. Fica com Deus, tá certo? Muito obrigado pela presença e aí tamo junto. Beijo e tchau, tchau. Valeu.